Bom dia, amigos do WhatsApp, do Facebook. A mensagem para a nossa reflexão nesta manhã de quinta-feira está no livro de Marcos, capítulo 5, o verso 27 em diante diz assim: Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele no meio da multidão e tocou-lhe o manto, pois pensava, se tão somente tocar-lhe a veste, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: Vês que a multidão te pressiona e pergunta quem me tocou? Essa história, amigos, ela é surpreendente, maravilhosa. Por quê? Porque a história dessa mulher é uma história incrível, uma história interessante. Por conta de sua enfermidade, ela era considerada imunda e sua presença no meio da comunidade, da sociedade, poderia resultar até mesmo em morte e apedrejamento. Ela vivia provavelmente fora da cidade, no campo, isolada, ilhada. Era uma mulher solitária, era uma mulher sem ninguém, era uma mulher sem Deus, era uma mulher sem família, era uma mulher sem amigos. Sem Deus por quê? Porque por conta da crença da época em que a enfermidade era a maldição de Deus, ela se sentia também rejeitada por Deus, pelo céu. Então um dia ela resolveu fazer algo diferente. Quando ela soube de Jesus, quando ela soube que este homem que vinha com a palavra e que vinha com o poder estava passando pela comunidade, alguém provavelmente, um mensageiro talvez alguém usado por Deus, pelo Espírito Santo, provavelmente deve ter falado a respeito de Jesus para ela de tal forma que ela se sentiu motivada, animada, empolgada a enfrentar a comunidade, enfrentar a sociedade, enfrentar a cidade e tentar tocar em Cristo, tentar se aproximar de Jesus, tentar buscar dele, primeiramente, o perdão e depois, quem sabe, a cura. Quando ela se aproximou, ela percebeu que a dificuldade era imensa, os obstáculos seriam imensos. E então, mesmo assim, ela foi perseverante e não desistiu, mesmo apesar dos obstáculos, mesmo apesar das dificuldades impostas ali. A multidão era grande e para ela conseguir falar com Jesus, ter uma audiência com ele, poder dialogar com ele, era praticamente impossível. Então ela pensou, se pelo menos eu conseguir tocar na veste dele, percebe? Percebe uma coisa? A perseverança para pelo menos tocar na veste de Cristo, a motivação, o ânimo para pelo menos conseguir se aproximar dele, conseguir estar próximo dele. Resultado disso, quando ela se aproximou, ela enfrentou todo o obstáculo da época, toda a dificuldade da época, enfrentou a possibilidade de ser apedrejada por conta de sua enfermidade, porque ela queria estar na presença de Cristo, ela queria ter um encontro com o Onipotente, com Jesus Cristo. Mas quando ela não conseguiu se aproximar dele, para ter aquela audiência entre pecador e Deus, ela então pensou, pelo menos as vestes, eu preciso tocar. E ela conseguiu tocar nas vestes. Jesus era empurrado por uma multidão. Muitas pessoas tocavam nele. Mas somente o toque dessa mulher foi capaz de chamar a atenção do grande onipotente. Somente o simples toque de uma mulher fragilizada por uma crença errônea da época, fragilizada por uma sociedade escrupulosa, por uma sociedade egoísta, orgulhosa e má. Somente o toque dessa mulher foi capaz de mover a mão do Onipotente. Quando Jesus perguntou a alguém, quando Jesus falou que alguém tocou nele, os discípulos até olharam para ele e de maneira irônica disse, mas mestre, é tanta gente tocando em você, pressionando em você, empurrando você, e você ainda indaga, alguém te tocou? É claro que alguém te tocou. E Jesus disse, não, alguém me tocou. Sabe por quê? Porque eu senti alguém me tocando de maneira sincera, alguém me tocando com uma fé genuína, alguém me tocando por um propósito correto. A grande verdade é que aquela multidão, a maioria das pessoas que seguiam Jesus estavam seguindo ele por interesse,
ou deseje em ser beneficiado em alguma coisa. É como hoje as pessoas procuram a Deus por causa dos benefícios que Ele pode oferecer, por causa dos favores que Ele pode oferecer. Mas Jesus está buscando corações sinceros, aqueles que estão amargurados com a vida, aqueles que olham para essa terra com desdém, com indiferença, mas olham para o céu com vibrância, com brilho nos olhos, com paixão no coração. Olha, meu querido, são esses que são capazes de mover a mão do Todo-Poderoso. São esses que são capazes de chamar a atenção do grande Onipotente. São esses que nunca voltarão com as mãos vazias. O que você busca em Cristo, o que você busca em Deus? Entenda, meu querido, o que você buscar nele, que seja a prosperidade espiritual, a riqueza espiritual, especialmente a do perdão, da misericórdia, da compaixão. Que Deus te abençoe.